Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula do nosso projeto, A Última Promessa. Um projeto para você que passou dos 50, dos 60, dos 70, dos 80 anos e vai emagrecer sem engordar de novo. A proposta aqui é bem simples, é você chegar no corpo que você sonha, seguindo o mesmo protocolo de 3 etapas que emagrece 9 dentre cada 10 pessoas que o aplicam. O único protocolo que foi feito especialmente para quem passou dos 40, dos 50. Por quê? Porque é muito diferente emagrecer nessa idade quando se compara com 30 anos. É o único protocolo que ajudou a mais de 35 mil pessoas a emagrecerem sem engordarem de novo, perdendo 10, 20, 30, 40, 50 quilos ou mais. Perdi quase 10 quilos. Esse ano, 1 ano e 8 meses, já eliminei 19 quilos e 200. Usava calça 46, agora eu uso calça 40. Com 20 dias de PED, eu perdi 8 quilos. Mas tudo isso ainda se livrando de doenças crônicas. Eu tinha questões de alergia, as crises de alergia estão exterminadas, não tive nenhuma mais. Eu fiquei sem dor, gente, eu tô sem dor. Já consegui dormir, porque foi o que ele falou, que a pessoa consegue dormir. Isso aí eu achei incrível. Fiz todos os exames, não tinha nada. Diabetes ótima, não tinha pressão alta, não tinha nada. O meu médico me falou: você não precisa mais remédio. E o mais importante, voltando a viver com muito mais qualidade de vida, aproveitando a sua vida e aproveitando de verdade o que a gente conhece por melhor idade. É um novo estilo de vida que nos devolve a felicidade e a alegria de viver. Estou me sentindo uma menina, acredita? É muito bom fazer parte do programa. Então, meus parabéns por você estar aqui na segunda aula, porque isso mostra o seu compromisso e o quanto você é diferente da maioria das pessoas. Eu te chamaria de realizador, de realizadora, porque enquanto muita gente ainda está sonhando com o emagrecimento e ainda está contando com a promessa que fez no final do ano para emagrecer, você está aqui, tornando isso real na sua vida. Enquanto muitas pessoas vão passar mais de 1, 2, 3 anos, até mesmo a vida inteira, pensando em como seria ter o corpo do jeito que elas sempre quiseram, você está trilhando um caminho sem volta. Você está vendo que é possível e que agora é praticamente impossível não ver mais isso. Agora, enquanto os outros vão dizer que não emagrecem por conta de genética, por conta da idade, por falta daquilo e disso, você já entendeu que você ainda não emagreceu de forma definitiva por falta de um método, de um plano pensado especialmente para você. O plano que você está pegando agora e que agora você está começando o seu emagrecimento definitivo. E saiba que eu ainda não te conheço e ainda não sei o seu nome, mas você já tem a minha admiração. Eu tenho certeza de que em algum momento eu vou poder te olhar nos olhos e te dar os meus parabéns e ouvir a sua história de transformação, assim como eu fiz com o Narbal, com o Tiago, com a Silvana, com a Cláudia, com a Rose. Grande parte dos meus alunos, inclusive, se tornam meus amigos. Mas olha só, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, é importante que você assista o quanto antes. Lá eu expliquei exatamente por que emagrecer aos 50 anos é tão diferente de emagrecer aos 30. Expliquei também por que sem seguir o método de emagrecimento criado para a sua idade, considerando todas as diferenças do seu corpo, isso torna o emagrecimento uma coisa impossível. Afinal, como a gente falou na aula 1, os nossos hormônios mudam completamente após os 50 anos. E sem olhar para eles, é impossível emagrecer após os 50 anos. Justamente por isso que, ao contrário das dietas tradicionais já conhecidas, que emagrece apenas 5% de quem tenta, como mostram vários estudos, não sou eu quem está falando, aqui cerca de 9 dentre cada 10 pessoas conseguem chegar no peso ideal sem engordarem de novo após os 50 anos. Elas seguem este mesmo passo a passo de 3 etapas que eu te contei ontem. Elas fazem a desintoxicação, que bagunça os hormônios emagrecedores. Depois elas seguem a reposição natural, que é justamente o que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. E depois elas aprendem a ancoragem, para elas poderem vencer os gatilhos do efeito sanfona e se manterem magras. E essa ancoragem é o que a gente vai falar na aula de amanhã. E no dia de hoje eu vou te mostrar a nossa segunda etapa desse protocolo. Você vai conhecer os alimentos e as alternativas naturais que funcionam quase que como repositores, porque eles regulam seu corpo de dentro para fora, fazendo com que ele mude biologicamente os seus hormônios e você volte a queimar mais gordura
como na época da juventude. São alimentos gostosos, fáceis de encontrar e fáceis de fazer, que não tomam muito tempo no seu dia a dia. E claro que vão regular o seu apetite, fazendo com que você sinta fome menos vezes durante o dia, ao contrário de você passar o dia inteiro, o tempo todo com fome. São alimentos que vão permitir até mesmo que você coma mais do que o que você gosta, sem medo de engordar. É um protocolo que não restringe tudo, nem limita a sua vida. Pelo contrário, na verdade, essa é uma alimentação que as pessoas chamam de gostosa, de curiosa e de diferente. Porque você não conta calorias, não come de 3 em 3 horas e não faz nenhuma loucura. Uma alimentação que funciona para quem passou dos 50 anos por um simples motivo, porque ela regula naturalmente os seus hormônios ao invés de bagunçá-los ainda mais. Sim, hormônios, eu não estou falando de caloria. Guarde muito bem isso sempre que você for comer. Sempre que você for pegar um pouco de comida ou trocar uma janta por um pãozinho ou apenas beliscar alguma coisa, e sempre também que você achar que precisa pesar seu prato, você vai lembrar da minha careca e da minha voz rouca sussurrando para você. Hormônios, não calorias. Não adianta nada contar calorias se você não regularizar seus hormônios quando você quer emagrecer após os 50 anos. Você pode contar as calorias que você quiser, mas sem regular naturalmente seus hormônios, você não vai conseguir emagrecer. E o que você come dita os seus hormônios. Como por exemplo, você sabia que alguns alimentos que você consome todos os dias estão bagunçando um hormônio que é responsável por controlar o seu apetite, fazendo com que você sinta mais fome que o normal e que você passe o dia querendo beliscar e ainda mais sentindo compulsão por doce? Você sabia também que 2 ingredientes, digamos que inocentes, estão escondidos nos rótulos de alguns alimentos que fazem com que você acumule mais e mais gordura, principalmente na barriga? E que na alimentação de 99% dos brasileiros tem comida que está derrubando o seu hormônio do emagrecimento e, consequentemente, deixando o seu metabolismo mais lento. E é por isso que você às vezes come até mais, mas sente ainda mais fome depois. E é por isso que você, mesmo comendo pouco, não emagrece. É por isso que parece cada vez mais difícil para você. Então anota aí, o emagrecimento está nos hormônios, não somente nas calorias. E não é só notícia ruim não, com alguns pequenos e simples ajustes, você pode gerar grandes mudanças. Você sabia que existem doces, pães que você pode consumir sem preocupação e que ainda vão te ajudar a emagrecer? Ou um tipo de alimento que, se você adicionar como base na sua alimentação, você consegue ativar a queima da gordura de forma acelerada? E que uma substância simples é capaz de fazer o seu corpo queimar mais gordura, principalmente da barriga, e além disso também ajudar as células a prevenirem o retorno da gordura? Tudo isso 100% natural, capaz de ajudar na regulação dos seus hormônios. Sim, além do que eu vou te ensinar na aula 3 de amanhã, falando sobre ancoragem, para que você mantenha o seu peso ideal e vença o efeito sanfona. E claro que além dessas técnicas de ancoragem, alguns ingredientes de hoje também vão fazer isso biologicamente no seu corpo. Tudo isso seguindo a alimentação que é extremamente gostosa e fácil de fazer. É a mesma alimentação que eu passo para todos os meus alunos. É a mesma alimentação que eu mesmo fiz quando eu era um médico obeso e precisei perder meus 20 quilos. É a mesma alimentação que cada uma das pessoas que me procuram seguem e emagrecem. Mas a pessoa mais importante para a qual eu passei essa alimentação foi a minha mãe. Não somente pelo emagrecimento, porque o máximo que ela tinha eram algumas gordurinhas que a incomodavam, mas porque essa é uma alimentação que me permite cumprir o meu principal objetivo com tudo que eu ensino: fazer as pessoas viverem com saúde, com paixão e com muita qualidade por toda a vida delas, independente da idade. Talvez você já saiba, mas a minha mãe era sedentária e aos 60 anos ela parecia bem mais velha. Só que ela seguiu exatamente esse mesmo protocolo, principalmente a etapa da reposição natural, usando a alimentação e as alternativas que eu passei e continuo passando para ela e que vou passar para você aqui e agora. A verdade é que ela segue isso há anos, desde o curso presencial que ela e o meu pai participaram há uns 10 anos atrás. A minha mãe, ela seguiu tudo que eu falei e hoje se alimenta bem e vive como se tivesse uma segunda juventude, pulando, brincando, viajando e, além disso, com aparência, com autoestima e com a vida mesmo de verdade, de uma pessoa com menos idade do que ela. Afinal, ela tem 72 anos hoje, mas vive como uma jovem de 40, 50 anos. Ela vive de verdade a melhor idade. Esse é o meu grande orgulho. Só que ao mesmo tempo que essa história me deixa feliz, teve um lado ruim. O meu pai, ele teve a chance de fazer as mesmas coisas que ela, só que ele não levou a sério o que eu ensinei.
E com muita dor em te falar isso, hoje ele vive com Alzheimer, vive completamente limitado, debilitado e dependente de tudo e de todos. Pode até parecer que esse não é o tema da aula de hoje, mas de verdade é sim. É uma das coisas mais importantes. Se você entender o que eu vou te dizer agora, já vai valer muito o seu tempo aqui. E eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você, assim como a minha mãe, tenha a mentalidade de controle e de escolha, porque apenas isso vai permitir com que você faça a sua última promessa de emagrecer e nunca mais voltar a engordar de novo. Você tem o controle porque essa escolha está nas suas mãos. Essa história está 100% relacionada com as escolhas que a gente faz na vida. Foram escolhas que conduziram por um caminho ou por outro. A nossa vida é feita de escolhas. E o Tony Robbins diz que nos momentos de decisão é que o nosso destino é traçado. E do seu lado, você está recebendo a chance de escolher entre viver com sobrepeso, doenças, remédios, limitações ou seguir exatamente o mesmo protocolo que trouxe mais vitalidade para mais de 35 mil pessoas. E se você entender tudo que você vai escolher a partir de hoje é que vai definir o seu futuro, aqui já valeu todo o meu trabalho e o esforço. Se você entender que você tem o controle, o volante nas suas mãos e que as suas escolhas é que vão definir se você vai ser gorda ou magra, se você vai ter saúde ou doença, se você vai ter autonomia ou dependência, aí eu já tô tranquilo. Aqui nesses dias eu vou estar te entregando o mapa para você seguir no caminho certo. Você pode escolher ignorar ou seguir. Sim, seguindo o protocolo DRA, eu sei que você vai conseguir. Dito isso, a gente vai agora direto ao ponto na segunda etapa desse protocolo, que te dá o poder de escolher uma vida com menos peso e com mais saúde. Eu vou te explicar exatamente agora a segunda etapa do protocolo DRA. Vou explicar o R de reposição natural. Na aula anterior eu te mostrei como desintoxicar o seu corpo para que os seus hormônios voltem a funcionar naturalmente. Nessa aula agora eu vou te mostrar como adicionar alimentos e alternativas naturais para fazer como se fosse uma espécie de reposição hormonal natural. Você diz assim, como assim, doutor Dayan? São alimentos ou estratégias que ao invés de bagunçar os seus hormônios, vão ajudar você a fazê-los funcionarem normalmente. É uma estratégia de alimentação pensada exclusivamente para você que passou dos 50 anos e uma estratégia pensada exatamente no que fazer para colocar o seu corpo no modo queima de gordura ainda nessa idade. É a alimentação que emagrece 9 dentre cada 10 pessoas que seguem. Aí você diz, por quê? Porque ela vai atuar diretamente nos seus hormônios, regulando, reequilibrando e te colocando no modo emagrecimento. E a primeira coisa que você precisa fazer a partir de agora é deixar de lado o que você acha que sabe sobre a alimentação. Porque se realmente você tivesse o caminho, você já teria emagrecido. Então esqueça os conceitos, porque hoje eu vou te provar que a maior parte deles realmente não funcionam. Pelo menos para você que passou dos 40, dos 50, dos 60, dos 70 anos ou mais. Primeiro porque sempre te contaram que comer pouquinho seria a solução para tudo, mas você fez e deu errado. Ou te falaram que comer de 3 em 3 horas é o que funciona, mas você também fez e deu errado. Ou falaram para você comer certos tipos de alimentos e tirar outros, mas você fez e adivinha, deu tudo errado. Aí você diz, Dayan, por quê? A resposta não está em você, mas na seguinte pergunta, por que com essas dietas só 5% de quem tenta consegue? O problema está no passo a passo que te deram, não está em você. E é por isso que eu tenho tanta certeza de que você vai conseguir. Porque o DRA olha diretamente para as suas necessidades, necessidades de quem tem mais de 50 anos, e não simplesmente as ignora. Não simplesmente coloca você na mesma caixinha de alguém de 20 anos. Então, para contextualizar, talvez hoje você seja aquela pessoa que come um pãozinho de manhã, com um cafezinho com um pouquinho de açúcar, e aí no almoço talvez você pegue um pratinho menor para comer e nem encha o prato completamente. Coloca ali arroz, um pedacinho de carne, uma saladinha que você nem gosta, mas você pega só para poder ser mais saudável. E à noite talvez você prefira até não comer, ou então escolha no máximo um pãozinho, só para não dormir de barriga vazia. Tudo isso acompanhado de um suquinho de laranja, um suquinho de uva integral, né? Bom, tudo é pouquinho porque aí não tem o risco de engordar, não é verdade? Errado. Na verdade, toda essa restrição calórica faz apenas o seu corpo desequilibrar alguns dos principais hormônios responsáveis pelo seu emagrecimento e pela manutenção da sua saúde. O segredo do emagrecimento está nos hormônios e não nas calorias. Essa alternativa que talvez você faça hoje não respeita os seus hormônios. Comer pouquinho, assim como comer de 3 em 3 horas, foca em calorias, em quantidade, mas o segredo do emagrecimento está nos hormônios.
não nas calorias. Cada uma dessas alternativas apenas bagunça ainda mais a sua insulina, a leptina, a grelina e o GH, alguns dos principais hormônios emagrecedores relacionados à sua alimentação. A insulina é o hormônio responsável por tirar o excesso de açúcar do seu sangue e transformá-lo em energia para as suas células. Só que quando ela está bagunçada, ela faz você sentir ainda mais fome durante o dia, faz você sentir cansaço, vontade de fazer xixi a toda hora, sentir mais sede e ainda acumular mais e mais gordura na barriga. Sem falar de outros problemas como hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol desregulado, mas isso é papo para outro dia e outra hora. Quando você olha para a quantidade de comida, ao invés de olhar para a qualidade, você também desregula a leptina e a grelina, que são a dupla responsável por fazerem você sentir saciedade ou fome. Quando eles estão em desequilíbrio, você sente fome mais rápido, você sente fome mais vezes e por comidas mais específicas, principalmente por doce e carboidrato. E esses desequilíbrios também desregulam seu GH, um dos hormônios que mais vão ajudar no seu emagrecimento, acelerando o seu metabolismo. Você entendeu porque é que até agora você ainda não conseguiu? O segredo do emagrecimento está nos hormônios, não nas calorias. O emagrecimento não é sobre o quanto você come, mas como e o que você come, porque isso impacta nesses hormônios. Sabendo disso, o que eu quero que você reflita agora é o seguinte: como é que eram os seus avós? Eles eram gordos ou magros? E o que é que eles comiam? Eles comiam um pratinho de passarinho? Eles comiam comida light, diet, integral, fitness? Eles ficavam contando no relógio de 3 em 3 horas para poderem comer? Tenho certeza de que não. E tudo isso começou a mudar mais ou menos por volta dos anos 80. Antigamente a gente via que as pessoas na rua eram todas magras. Na praia era todo mundo muito mais magro também. E hoje, o que é tão diferente? Infelizmente, isso não é coincidência. Foi nessa época que a nossa pirâmide alimentar mudou e o que era para deixar as pessoas mais saudáveis fez justamente o contrário. Elas começaram a ficar mais gordas e muito mais doentes. E as pessoas acima dos 50 anos foram as que mais sofreram com isso. Porque essas mudanças instituíram uma alimentação que bagunça ainda mais os seus hormônios. Uma das mudanças foi mandar cortar a gordura da alimentação e ter como base os carboidratos. Eu não estou falando que carboidrato é ruim demais e que é um completo vilão, não, combinado? Mas foi a partir dali que a gente aumentou o consumo de outros tipos de produtos industrializados, de açúcares, de produtos fit, light, integral, trigo e etc. Falaram para você comer barrinha de cereal, pão, arroz, massa integral, mas ninguém fala para você como esses alimentos bagunçam seus hormônios. Primeiro porque essa alimentação é praticamente tudo carboidrato e excesso de carboidrato vai desequilibrar pouco a pouco os efeitos da insulina no seu corpo. Isso acontece assim: esses alimentos estimulam a liberação de insulina o tempo inteiro no seu corpo. A insulina é como se fosse uma chave que abre a porta das células para colocar açúcar, para o açúcar entrar e virar energia. Só que quando a pessoa come muito carboidrato, existe tanto açúcar no sangue que ele nem consegue entrar na célula. E o resultado disso é que esse açúcar sobrando no sangue vira gordura, porque o corpo pensa assim: vai que eu preciso depois, certo? E é aí que surgem as gordurinhas em excesso, no bucho, no braço, nos culotes, na papada. Ah, doutor Dayan, mas os meus exames estão normais. Os problemas com a insulina podem ser silenciosos num primeiro momento e podem ser ocultos aos exames. Mas se você teve aumento da fome, aumento da sede, aumento da frequência que você faz xixi, fadiga e cansaço durante o dia, visão embaçada às vezes, aumento do peso e mesmo comendo pouco não emagrece, aumento da barriga e gordura da cintura, problemas de concentração, de memória, tudo isso pode ser um grande sinal de que o seu corpo está com desequilíbrio da insulina. E além de tudo isso, que já é ruim, quando você passa muito tempo com esse problema, isso se agrava mais ainda, levando a você por uma situação conhecida na medicina por síndrome metabólica, que é fator de risco e causador de pressão arterial alta, ou seja, a hipertensão, níveis elevados de açúcar no sangue, a hiperglicemia, excesso de gordura abdominal, obesidade central, níveis anormais de colesterol, ou seja, o bom colesterol cai e eleva o triglicerídeo. Essa síndrome é o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas dizem que é normal ficar doente após os 50, mas não é normal. E o que causa isso, sim, é uma alimentação focada em comer de 3 em 3 horas, contando caloria e apenas com alimentos fit, light, diet integral. Uma alimentação cheia de carboidratos, principalmente os refinados, com base em trigo,
Tudo isso pode causar sim uma série de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes tipo 2, fígado gordo, insônia e até mesmo conduzir uma pessoa ao Alzheimer ou demência. E além de todos esses problemas de saúde, imagina a quantidade de remédios que essa alimentação pode levar você a usar. Mas falando mais sobre o seu emagrecimento, esse excesso de insulina no seu sangue também faz com que você reduza ainda mais os seus níveis de GH, um dos hormônios importantíssimos e responsáveis por fazer o seu metabolismo acelerar e você queimar gordura. Você entende por que é tão difícil emagrecer após os 50 anos? O problema não é você, foi o passo a passo que te deram até hoje. E é por isso que com o método certo você vai conseguir. Mas preste atenção, além dessa insulina e GH, essa mesma alimentação tradicional também impacta os níveis da sua leptina, que é o hormônio do seu apetite, como eu te expliquei mais cedo. Ela desregula a sua leptina, fazendo com que você sinta mais fome durante o dia, fazendo com que você coma mais vezes, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. E isso aumenta os picos de glicemia e da sua insulina no seu sangue e descontrola ainda mais todo o restante dos seus hormônios e do seu corpo. É como um ciclo, você percebe? Quanto mais você come esse tipo de alimento, mais você desregula a sua insulina, que desregula a sua leptina, o seu GH e outros hormônios. E aí você come mais e mais dos alimentos que aumentam mais a sua insulina. E aí você fica preso num ciclo que acaba com o seu corpo de dentro para fora. E é por isso que a alimentação que você está aprendendo hoje vai contra tudo isso. Ao invés de desequilibrar completamente os seus hormônios, ela vai equilibrar. Essa alimentação vai restaurar os seus hormônios, desde o funcionamento da insulina, dos seus níveis de GH, como também da leptina no seu corpo. Tudo para que você possa voltar a perder peso com a facilidade de uma pessoa de 20 ou 30 anos. Para que você finalmente possa se sentir mais leve, com energia, possa entrar nas calças antigas guardadas no armário. Principalmente para que você sinta a sua saúde melhor, veja seus exames voltando ao normal e, em alguns casos, inclusive deixe de tomar alguns remédios que você toma hoje. Por que é que nas dietas convencionais ninguém fala para você isso? Por que é que parece que para você emagrecer você precisa comer igual a passarinho e passar fome o dia inteiro? E no final das contas só ter frustração. Porque a indústria da alimentação e a farmacêutica não fazem questão de que você saiba disso. E elas simplesmente controlam o conhecimento médico e de saúde. Emagrecer é sobre hormônios, não calorias. E qual é o primeiro passo para você começar a reposição natural? Como reequilibrar o funcionamento dos seus hormônios? Pega papel e caneta e anota aí. O primeiro passo, além de domar esses seus hormônios, também é olhar para um lugar que ninguém nunca olha, que ninguém nunca te mostrou. Provavelmente ninguém nunca tenha te explicado o tamanho da importância de alimentar corretamente essa parte do seu corpo. Eu estou falando do principal, ou pelo menos de um dos principais órgãos do seu corpo, seja para emagrecimento, seja para a sua saúde. O seu intestino. A alimentação tradicional, que é aquela que desregula os seus hormônios, é a mesma causadora da disbiose intestinal, que nada mais é do que um desequilíbrio na função e na qualidade das bactérias do seu intestino. Aí você diz, bactérias? Sim, seu intestino é formado em sua maioria por bactérias. E lá dentro a gente tem bactérias consideradas ruins, que fazem você engordar mais, e as bactérias boas, que te ajudam no emagrecimento e te ajudam a regular os hormônios. E sim, o funcionamento do seu intestino afeta diretamente os seus níveis de insulina, de leptina, de GH e de tantos outros hormônios emagrecedores. Resumindo, bactérias boas, uma microbiota saudável, tudo isso contribui para os seus hormônios ficarem equilibrados e, consequentemente, para o seu emagrecimento e para a sua saúde. Ou seja, essa pode ser uma das causas principais do desequilíbrio dos seus hormônios causado pela sua alimentação. E sim, o funcionamento do seu intestino tem 100% de relação com seus hormônios emagrecedores. Eu ainda vou te explicar todas as comidas gostosas, desde pratos principais a sobremesas que você vai poder comer para poder emagrecer, quanto regula seus hormônios. Mas o primeiro passo da reposição natural que eu quero te ensinar é a inclusão de alimentos que vão repor a sua microbiota intestinal boa, ajudando também a regularizar a sua insulina, leptina, GH e outros hormônios emagrecedores. Anota aí porque eu quero que você comece a incluir mais na sua alimentação exatamente isso. Primeiro, algumas comidas ricas em fibras, como frutas, vegetais, grãos integrais e leguminosas. As fibras ajudam a promover a saúde intestinal e a regularidade do trânsito desse mesmo órgão. Qual é a melhor fibra que eu poderia recomendar para você? Eu recomendaria o psyllium, porque tomando o psyllium na quantidade correta, ele vai ajudar a regular o funcionamento do seu intestino. Mas tem mais.
O psyllium é uma fibra que vira uma gelatina no seu estômago, mantendo você com saciedade por mais tempo. Ou seja, além de otimizar o funcionamento do seu intestino, ele também ajuda você a emagrecer sem passar fome. Daí aí o que mais? Além das fibras, uma estratégia excelente é adicionar probióticos, que são as verdadeiras bactérias para o intestino. Fazendo isso, você vai ajudar com que o time das bactérias boas cresça mais ainda. E você pode fazer isso com alimentos naturais ou até mesmo suplementar com alguns probióticos já prontos. Em relação aos probióticos naturais, você tem o kefir, o kombucha, alguns tipos de picles, você tem chucrute, vários alimentos que você pode deixá-los fermentando e isso ajudar a levar bactérias boas para o teu intestino. E é claro, como eu te contei na aula 1, você também vai precisar reduzir algumas coisas da sua alimentação, como açúcares refinados, que podem promover o crescimento de bactérias ruins no seu intestino, e isso ajuda a desequilibrar a sua microbiota, causando a disbiose. Você vai ter que retirar ou diminuir ao máximo alimentos processados que têm todos aqueles conservantes e aditivos que também vão destruir a sua microbiota e, é claro, retirar o máximo possível também o glúten de hoje em dia, já que ele pode causar inflamação no seu intestino, gerando problemas que vão além da destruição da sua microbiota. Agora me responde, você já tinha escutado alguma vez sobre como o seu intestino pode melhorar o funcionamento dos seus hormônios e impactar no seu emagrecimento? Eu aposto que não. Além de regular o seu intestino, eu quero te passar exatamente a alimentação que vai te ajudar a emagrecer, regulando os seus principais hormônios do emagrecimento, insulina, leptina, grelina e até o GH. Nessa alimentação, a gente vai fazer o oposto do que a pirâmide alimentar te recomenda. E ao invés de ter como base os carboidratos, a gente vai ter outro alimento. A gente vai ter as gorduras boas e as proteínas. Aí você diz, por que isso, doutor Dayan? Enquanto os carboidratos estimulam o seu corpo a liberar mais e mais insulina o dia inteiro, essa outra base alimentar vai manter seu corpo com níveis regulados. Só para você ter uma ideia, nesse estudo que analisou 6.499 adultos pelo período de 6 meses até 1 ano, comparando 2 estilos alimentares, ele chegou à seguinte conclusão: fornecer gorduras como fonte de energia foi mais eficaz e saudável que carboidratos para o emagrecimento. E não só esse, olha esse outro estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, que testou diversos tipos de dietas durante 12 semanas. Os resultados não deixam dúvidas. A alimentação composta na maior parte por gorduras e proteínas boas foi capaz de regularizar a leptina em todas as pessoas do estudo e ainda fez com que elas aumentassem a sua saciedade, comessem menos ao longo do dia, enquanto sentiam menos fome e ainda emagreciam. Esse outro estudo também mostrou que essa alimentação deixa seu corpo mais sensível à leptina, que é o hormônio da saciedade. Já esse outro estudo da Universidade de Connecticut mostrou que esse tipo de alimentação, além de aumentar a saciedade, queimou até 3 vezes mais a gordura abdominal do que as pessoas que fizeram uma alimentação padrão à base de carboidratos. Aí você diz, nossa, mas fazendo essa troca eu não vou poder comer nada, doutor Dayan. Para você ter ideia, meus alunos comem pratos suculentos, como os que estão aparecendo aí na tela. Combinações que dão água na boca em qualquer pessoa. E não parecem comida de quem está emagrecendo, incluindo até mesmo doce. É o que eu falo. Você vai poder comer de tudo. Deliciosas carnes, de todos os tipos, carne vermelha, até aquela carne de segunda que a maioria fala que não é boa. Vai poder comer a picanha, inclusive com a gordura, ou qualquer outro corte que você queira e goste. Carnes brancas como frango, mas também peixes, que você mais gostar vai estar disponível para você. Bons carboidratos que vão fazer bem para o seu corpo, como batata doce, mandioquinha, também macaxeira e vários outros exemplos que você possa gostar. E até mesmo gorduras deliciosas como azeite e manteiga, por exemplo. Isso tudo sem contar com as sobremesas deliciosas para você comer sem culpa, como chocolates, pudins, sorvetes. Sabe como? É porque eu sei que você que chegou aos 50 anos não quer viver o resto da vida comendo receitas sem gosto, tipo comida de passarinho. Afinal, isso também não seria desfrutar da melhor idade, não é verdade? É por isso que eu e o meu time, a gente desenvolveu uma alimentação e um cardápio especial para as nossas alunas. Um cardápio com receitas gostosas e que são exatamente a alimentação que regulariza os hormônios e te ajudam a perder peso. E já te falo, isso você não vai encontrar em lugar nenhum. São receitas como um macarrão delicioso para você comer sem se preocupar.
carnes deliciosas para você comer até se saciar, bolo de chocolate com cobertura para você comer sem culpa, pudim com ingredientes que emagrecem ao invés de engordar e muito, muito mais. E para quem não quer fazer receitas, que quer seguir alguma coisa mais simples, tudo bem. A gente desenvolveu uma verdadeira cartilha simples e direto ao ponto, com os alimentos certos para poder regular os seus hormônios do emagrecimento. Só alguns desses ingredientes que eu comentei aqui na aula, mas que realmente não daria para eu citar o nome de todos aqui, mas é tanta opção a ponto de você nem precisar repetir nenhuma refeição por meses. Aí você tem tudo direitinho o que é que você precisa fazer. E eu posso te afirmar que essa não é uma alimentação difícil e não é uma alimentação que não seja gostosa. Afinal, isso é o que todas as nossas alunas dizem. Olha só. Pronto, você não precisa contar calorias. Resumindo, basicamente, tudo que você tem que fazer é escolher porções generosas de proteínas, que são o tipo de carne ou ovo, sempre com gordura, uma porção generosa das hortaliças, complementadas, se necessário, com raiz e tubérculos. Faça o que eu falei para você e você está automaticamente liberada para comer em maior quantidade e vai ter maior saciedade por mais tempo. E o mais importante, vai manter sua insulina e leptina reguladas, os níveis de energia também estáveis durante todo o dia e vai ter um bom funcionamento do seu intestino e, claro, vai chegar no seu peso ideal. Nessa lista você tem opções para, se você quiser, não repetir nenhuma refeição durante meses. E acredite, aí não estão listados todos os tipos de carnes, frutas e hortaliças existentes. E nem as inúmeras variedades que você pode fazer para poder comer com muito sabor enquanto emagrece. Tudo isso é simples demais de fazer, não? Essa alimentação é comprovada por diversos estudos como a melhor para quem precisa controlar os hormônios e emagrecer. Mas, ainda mais importante, essa é a mesma alimentação que mais de 35 mil pessoas fizeram e que fez com que essas pessoas chegassem no peso ideal e não engordassem de novo. Eu sei que o maior problema em mudar a dieta é que, se já é difícil quebrar um hábito qualquer, modificar um hábito alimentar que acompanha a gente há anos, talvez há décadas, é muito mais difícil. São 50 anos fazendo a mesma coisa e agora você vai mudar? Na verdade, pode ser bem mais simples do que você imagina. Enquanto a indústria dos alimentos possui um batalhão de cientistas, de psicólogos, de marqueteiros produzindo espécies de comidas, que sejam cada vez mais práticas, sobremesas e saborosas e viciantes, eu também tenho um batalhão de pessoas para cuidar de pessoas que eu acompanho. Cada um dos meus alunos recebe esses cardápios e eles podem variar de acordo com as suas necessidades. Tem para quem quer emagrecer muito, para quem quer emagrecer pouco. Além disso, eu separo uma pessoa para acompanhar cada aluno que chega em algum dos meus programas. Uma pessoa que vira quase um personal trainer, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante um período determinado. Isso ajuda cada aluno meu a fazer mudanças grandes de forma simples. Por exemplo, a melhor maneira de você largar o açúcar, a farinha e fazer essas substituições que eu te recomendei até aqui agora é a mesma recomendação para alguém que quer parar de fumar, reduzindo o seu consumo até parar completamente. Foque nas comidas que eu falei até agora. Escolha apenas um para você tirar ainda nessa aula de hoje. Pode ser o trigo, o açúcar, os industrializados. Faça isso até domingo, no dia 14 de janeiro, quando eu quero te encontrar de novo. Faça isso porque apenas desses dias eu sei que você já vai ver os primeiros resultados rumo à última promessa. E amanhã eu vou te explicar mais sobre como montar essa alimentação detalhada, especialmente para você. E fazer o mais importante, que é depois de emagrecer, se manter no peso ideal. Não adianta nada você emagrecer fazendo tudo isso e depois engordar tudo de novo, ou até engordar até mais, como é o caso da maioria das pessoas. Sinceramente, isso é o mais frustrante. Por isso mesmo, na aula de amanhã, eu vou te mostrar as primeiras âncoras que fazem qualquer pessoa se manter no peso, independente da idade, independente se a família ajuda ou não. Essas âncoras são como a âncora de um navio, que o mantém estável e firme, independente de qualquer coisa. Você vai aprender a vencer os principais gatilhos do efeito sanfona e até mesmo como lidar e como superar problemas como ansiedade, compulsão e impulsos emocionais que fazem você comer. Agora, não adianta nada tudo que eu falei até agora se você não aprender o que eu vou te ensinar na próxima aula. A não ser que você queira ficar indo e voltando para o seu peso, deixando o seu corpo ainda mais desregulado
cheio de flacidez e cheio de marcas causadas pelo efeito sanfona. Além disso, eu vou te contar a proposta mais absurda que eu já preparei na minha vida. Talvez você já saiba, talvez não, mas o meu time e eu, a gente acompanha algumas pessoas durante meses. São pessoas que querem aplicar cada etapa desse protocolo DRA sem falhar. É um plano à prova de falhas. Pessoas que querem emagrecer com alguém ajudando, pegando praticamente pelas mãos e conduzindo essas pessoas dia após dia. Pessoas que cansaram de tentar sozinhas e começaram a conseguir após elas serem acompanhadas. Além do meu acompanhamento e de todo o protocolo DRA, essas pessoas recebem acompanhamento com nutricionista, com psicóloga, com os anjos da saúde, além dos próprios alunos que já conseguiram emagrecer, que conseguem contribuir com soluções que encontraram para suas dificuldades no seu dia a dia. Fora os encontros ao vivo, olho no olho, com o meu time e comigo. Eu não estou nem falando das aulas, das lives e muito menos das receitas e cardápios emagrecedores que a gente preparou para você. Enquanto muita gente segue pegando picadinho aqui, picadinho ali, ou tentando saber o que fazer no dia a dia, algumas pessoas que recebem esse nosso acompanhamento sabem exatamente o que fazer todo santo dia para emagrecerem sem engordarem de novo. É um novo estilo de vida que nos devolve a felicidade e a alegria de viver. Ganhei uma família. Nossa, foi assim um milagre na minha vida. Muito obrigada. Um beijo grande. Estou muito feliz. Obrigada. Elas sabem o que vão fazer desde a hora que acordam até a hora que vão dormir. Elas sabem exatamente o que é que vai fazer com que elas desintoxiquem, reponham seus hormônios e ancorem seu emagrecimento. Elas sabem o que vão comer e o que vão suplementar. É o mesmo exemplo que eu te dei até agora. Existe uma opção de pegar uma estrada e simplesmente entrar numa rua, entrar em outra e tentar chegar no seu destino, ou você sair com o mapa, sabendo exatamente em qual lugar você vai entrar, em qual lugar vai virar, em qual lugar vai parar e vai chegar exatamente no destino que você quer. E amanhã eu vou te falar um pouquinho mais desse acompanhamento e como algumas pessoas vão poder recebê-lo em 2024. Também vou te explicar o que você precisa fazer para poder ganhar potes grátis do nosso SB4, o suplemento emagrecedor. E claro, eu vou te contar a proposta mais absurda que eu já fiz na minha vida. Não apenas porque você vai poder entrar nesse acompanhamento sem risco nenhum, com uma proposta semelhante ao que eu fiz para a Glória, ou você emagrece ou a minha conta vai estar em risco, e eu tenho tanta convicção de que você vai emagrecer que não importa a sua condição atual, você vai entrar com risco zero, porque ou você emagrece ou você emagrece. Caso contrário, é minha conta e o meu nome que está em risco, só depende de você querer. Mas a proposta vai muito além disso, é algo que eu nunca fiz e sinceramente não sei se o meu time vai me deixar fazer isso de novo. Amanhã, junto às âncoras de emagrecimento, eu vou te contar exatamente isso. A gente se vê lá.